sua pergunta. O pastor responde. De Olavo, lá de Brotas, ele nos pergunta o seguinte: existem apóstolos hoje em dia? Olavo, existem apóstolos e apóstolos, né? Na verdade, tem uma teoria que diz que os apóstolos são aqueles únicos que Jesus criou, que foram 12 apóstolos, inclusive que um deles que traiu Jesus, que foi colocado fora. Mas depois você vê que os apóstolos reunidos, elegeram um 12º apóstolo, 13º, no lugar do Judas. Matias. Quer dizer, então, a própria doutrina desses que dizem que os apóstolos são só aqueles que Jesus escolheu, os próprios apóstolos depois elegeram um no lugar de Judas, fazendo com que a igreja tenha poder de nomear novos apóstolos. Agora, o que nós temos de distinguir é isso. Quem é que cria um apóstolo? Quem é que diz que a pessoa é apóstolo? Quem é que consagra o apóstolo? Quem é que nomeia o apóstolo? O que nós estamos encontrando no mundo de hoje são apóstolos autodenominados. A pessoa vai se engrandecendo tanto, que aí ele não se contenta mais com o título de pastor. Ele quer ser bispo fulano de tal. Passa mais um pouquinho, ele não consegue mais se agrupar no bispo, né? Porque tem muito bispo por aí, eu sou diferente, eu sou bonzão, então eu vou ser apóstolo. Então ele se autodenomina apóstolo. E a nossa equipe de evangélicos, sempre com a cabeça baixada, nós aplaudimos aqueles que se auto-intitulam, que se nomeiam apóstolos. Depois a gente vê que raça para fazer coisa errada, hein? E a coisa errada uma atrás da outra. É um desrespeito à lei de Deus, é um desrespeito à lei da Bíblia, é um desrespeito às coisas de Deus. E agora tem gente que já está envergonhada de ser só apóstolo. Vai ser patriarca. Já é patriarca, né? Patriarca. Então senta-se num trono, põe-se uma roupa vermelha e os súditos passam na frente dele, se inclinando diante do patriarca. Quer dizer, é uma figura que se imita a Igreja Católica quando criou o Papa. Aonde é que está o Papa na Bíblia? Conta para mim. Aonde é que está o Papa na Bíblia? Alguém que me mostre aonde tem a criação do Papa na Bíblia. E aliás, a Reforma Protestante, que nós vamos festejar agora, hoje é dia 31, agora nós vamos festejar quase 500 anos da Reforma Protestante. 494 anos da Reforma Protestante. Qual foi a principal briga? A principal briga foi essa: a única fonte de fé é a Bíblia. Porque naquela época a fonte de fé era a encíclica papal, era a carta papal, era o decreto do Papa, né? Isso que era a fonte de fé. E nós, os protestantes, os evangélicos, dizemos que a única fonte de fé que tem é a Bíblia. O catolicismo diz que fonte de fé também é a tradição. E Jesus condenou a tradição. Porque a tradição ela é insidiosa, ela é traiçoeira. A voz do povo não é a voz de Deus. Preste bem atenção nisso. Então, a gente tem de botar muito bem de que a Bíblia é a nossa fonte de fé. E as pessoas que foram nomeadas apóstolos foram nomeadas por Jesus. Aí o cheio diz assim: mas eu recebi essa noite um sonho, recebi uma visão essa noite, que me dizia: você é um novo apóstolo de Cristo. E aí ele chega na igreja, aquele mundão de gente querendo ser curada, um mundão de gente querendo crescer, querendo obter vantagens financeiras, etc, aplaude o novo apóstolo que se auto-intitulou apóstolo. Eu tenho lá minhas reservas. Eu quero continuar a minha vida sendo servo de Cristo, na condição de pastor, ou na condição só de advogado, ou na condição só de cidadão. Eu quero continuar vivendo como servo de Cristo, que essa é a condição que Ele colocou para nós. Aquele que quiser entrar no reino do céu, se faça do último. Quando a mãe de Zebedeu disse: eu quero que o Senhor ponha um filho meu na sua direita e outro à sua esquerda, Jesus repreendeu severamente aquela mãe. Então, gente, a gente tem que ser humilde dentro desse mundo. A humildade nossa
vem de ser servo. Jesus veio para ser servo, ele disse, eu não vim para ser patrão, eu vim para ser servo. E ele serviu a todo o povo, ele curou o povo, ele ensinou para o povo, ele andou pela Galileia, andou pela Judéia, andou aquele povo todinho pela Samaria. Uma vez ele saiu do território da Judéia e foi lá no território dos Gerazenos para salvar um homem que estava lá endemoniado, possesso de uma legião de demônios. E só não curou mais gente lá porque o povo mandou ele embora. O povo disse, olha, pela mesma embarcação que o senhor veio, o senhor vai embora daqui. Porque ele matou 2.000 porcos. E o povo ficou possesso. Disse, esse homem só na chegada matou 2.000 porcos, e eles todos eram criadores de porco, se ele ficar aqui, ele vai acabar com a nossa porcada toda. Vai acabar com a nossa porcaria toda. Né? E ia acabar mesmo, com toda a porcaria de lá. Né? Mas eles não quiseram Jesus ali. Então, filho, eu acho que a figura do apóstolo não é só do tempo de Jesus, não. Eu acho que pode existir hoje. Pode existir hoje. Pode. Agora, como se nomeia, como se constitui, é outro assunto que eu não acredito que seja dessa forma autodenominável. Não acredito que tenha tido visão para nomear apóstolo. Acredito que tenha havido sonho de Deus para nomear apóstolo. Então a minha crítica é essa. Pode existir apóstolo, mas nós precisamos saber quem é apóstolo de verdade. E não, como diz Judas, pedras submersas que perverte o povo. Volte sempre, meu prezado Olavo, lá de Brotas. Nós estamos sempre querendo receber você aqui.